como eu. Conversas de escritores com Susana Moreira Marques. Olá, este é um podcast da Fundação Lapa do Lobo. Eu sou Susana Moreira Marques. Em vez de se perguntar aos escritores qual foi o primeiro livro que escreveram, como é costume, talvez fosse mais útil perguntar pelo primeiro livro que leram. Quais foram os momentos junto dos livros que os fizeram escritores? Com que autores treinaram a sua própria mão? Muitos escritores contam que começaram a escrever sob a influência de certos autores. Soavam como eles, até ao dia em que encontraram a sua própria voz. A escritora e jornalista americana Joan Didion, por exemplo, contava que começou a sentar-se à máquina de escrever muito nova, não para bater à máquina os seus livros, mas os dos outros. Pegava nos livros de Hemingway e datilografava-os. Acreditava que, repetindo o gesto de Hemingway, entenderia como é que ele tinha construído aquelas frases. Eram frases que lhe pareciam perfeitas. Mais tarde, Joan Didion construiria as suas próprias frases, únicas, com uma cadência particular, inconfundível, frases que novas gerações iriam depois copiar para aprender a escrever. Que ecos de outros autores perduram no que os escritores escrevem? Como usar essas vozes e ao mesmo tempo ter uma voz própria? Como é que as leituras constantes dialogam com a escrita, mesmo que a escrita esteja limpa de referências? Paulo José Miranda, o meu convidado de hoje, é uma das vozes mais originais da sua geração. Foi o primeiro escritor a ganhar o prémio José Saramago em 1999 com o livro Natureza Morta. Esse romance fazia parte de uma trilogia, junto com Um Prego no Coração e Vício, que reflete sobre a criação. É autor de livros de prosa, poesia, teatro, aforismos. Logo com o primeiro livro de poesia, A Voz que nos Trai, publicado em 1997, ganhou o prémio Teixeira de Pascoais. Em 2015, ganhou o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores com Exercícios de Humano. Nasceu na aldeia de Paio Pires em 1965. Viveu na Turquia, passou uma década no Brasil, regressou a Portugal há meia dúzia de anos. Publicou em 2019 a biografia de Manuel de Oliveira. O seu romance mais recente, publicado em 2020 pela editora Abismo, é Aaron Klein. Nele aparecem figuras ficcionais de escritores reais e leitores que têm fé na leitura. É um romance cheio de frases sobre o próprio ato da escrita que apetecem sublinhar, ou sobre a maneira como a leitura pode ser um caminho, eventualmente o único, para dar sentido à vida. Esta foi uma das muitas frases que sublinhei. Começa assim: sei que podemos dizer que, no fundo, é isso que todos nós fazemos a nós mesmos acerca das nossas vidas, tentativas de fazer que o nosso narrador nos possa compreender. Quem é o narrador que nos narra? Quem somos nós que somos narrados? Quem são aqueles que nem narram nem são narradores, como se a existência fosse uma árvore a cair numa floresta distante, sem ninguém para testemunhar? Mas, no fundo, não somos todos nós essa árvore a cair nessa floresta distante, sem uma testemunha, como nós mesmos para nós no dia do nosso nascimento? Talvez sejamos apenas narrativas de narrativas, partes de partes de um livro continuamente a ser escrito. Paulo, muito obrigada por teres aceito este convite para estares aqui neste podcast comigo. É um prazer ter-te aqui. Como sabes, no último episódio eu estive a conversar com o Adelino Insua. Foi ele que me sugeriu que tu fosses o meu convidado deste episódio. Eu peço sempre ao convidado anterior que deixe uma pergunta para o escritor seguinte. No caso do Adelino Insua, não é bem uma pergunta, mas o que ele me disse foi que sente na tua obra uma grande inquietação e gostaria que tu falasses sobre isso, sobre essa inquietação que te leva à escrita, seja à poesia ou ao romance. Bem, então, boa tarde, Susana. Muito obrigado pelo convite e quero agradecer também ao Insua ter-me escolhido e ter falado acerca disso, ou pelo menos ele ver isso na minha obra, essa inquietação.
De facto, se nós formos ver os meus livros, desde os primeiros de poesia e também de prosa, Um Prego no Coração, Natureza Morta, Ofício, que faz uma trilogia da criação, trilogia do século XIX, junto também com o Mal, que já não faz parte da trilogia, mas ainda bebe um pouco dessa atmosfera. E até mesmo a tragédia que escrevi nessa altura também, O Corpo de Helena, há realmente há inquietações profundas que eu julgo que têm a ver com a nossa própria atividade de escrever, de pensar, de tentar nos perceber, tentar conhecer. Ou seja, as minhas inquietações não nascem tanto da escrita, mas da própria vida, da existência, e que são levadas depois para a escrita, porque eu acredito que tanto na leitura quanto na escrita acontece qualquer coisa, pelo menos comigo e julgo com muitas outras pessoas, mas só posso falar mesmo por mim, acontece qualquer coisa entre o texto que estou a ler e eu mesmo, que não acontece de um outro modo. Ou seja, não acontece quando eu escuto música, não acontece quando eu estou sozinho a ver uma paisagem e a pensar. O texto remete-me, de facto, desperta em mim inquietações, desperta em mim uma vontade de querer ir mais adiante nas perguntas e no desconhecido. Por isso, talvez, isso depois se reflita na minha própria escrita, como o Insua vê, não é? Mesmo os livros mais recentes, tanto os de poesia, que formam também uma espécie de dístico, o Exercícios do Humano e depois Autorretratos, como o mais recente romance Aaron Klein, são livros que remetem para essas perguntas, são livros quase de perguntas, não é? São livros de perguntas e também de estupefacção, com as coisas serem como são. E eu isso tenho na leitura, Susana. A leitura faz-me isso. Eu tenho muita dificuldade de falar de mim e da minha obra. Estou habituado a falar da obra dos outros. Faço isso continuamente. E além disso, isso está muito presente na tua obra. Sim, também é verdade. É um Também é grande verdade. diálogo, não é? Com outros autores. E eu achei muito curioso porque esses 3 romances que tu referiste, que formam a tal trilogia, não é? Incluindo Natureza Morta, que ganhou o Prémio Saramago, são todos eles partem da figura de um criador, não é? 2 deles escritores, e é engraçado que o Aaron Klein, estes anos todos depois, embora o Aaron Klein não seja um escritor, ele pareceu-me um pouco uma personagem de um escritor que não escreve ou que não Melhor, publica, não é? é melhor, é um leitor. Exatamente, e é um leitor. Mas isto para voltarmos ao que estavas a dizer, que é este diálogo, não é? Sempre com uma outra obra, não é? E no caso do Aaron Klein, é uma obra que tu imaginas, não é? Um pensamento, não há uma obra, mas há um pensamento, não é? Que tu imaginas, e depois também há um escritor real, que é o Hélder Macedo, que aparece no romance, e que ainda tem mais um outro diálogo dentro do próprio diálogo que estrutura o romance. O Hélder Macedo, o nome é real. E quando eu me refiro a alguns livros dele, também é real, mas ele ali deixa de ser ele, não é? Para passar a ser uma personagem de ficção como Aaron Klein. Mas há um momento, há uma frase que tu tens agora, pegando no que estávamos a falar há pouco, no vício, e estou a falar da tua inquietação e dessa relação que tu tens com a escrita e se calhar também com a leitura. Tu falas desta ideia de uma verdadeira necessidade espiritual. Há uma citação tua que diz assim: estou hoje certo de que a partir de um dado momento escrever assume as proporções de um vício e já não uma verdadeira necessidade espiritual. Para ti escrever tornou-se um vício? Deixou de ser uma necessidade espiritual? E ler continua a ser essa necessidade espiritual? Eu acho que talvez tenha havido um momento que sim,
um momento na minha vida em que, mas de qualquer modo, o vício, tal como aparece na obra Vício, tem alguma, não é apenas, ou seja, não surge apenas com essa carga semântica de alguma coisa pela qual nós estamos subjugados e temos uma compulsão, não é? Não é apenas isso. É algo quase como que nos dá a desculpa para arrastar a vida, para continuar a viver. O vício nessa obra parece mais como aquilo que nós inventamos para continuar a resistir e continuar a viver. Portanto, de certo modo, o maior dos vícios seria uma criação contínua de sentidos. Ou seja, isto faz sentido, ou seja, continuamente a fabricarmos sentidos para continuarmos a existir. Eu julgo que em alguns momentos, de qualquer modo, eu julgo que a tua pergunta remetia para a outra carga semântica da palavra, que não propriamente como aparece na obra, e nesse sentido é provável que uma vez ou outra isso tenha acontecido em determinados momentos da vida, em que nós temos uma certa compulsão para a escrita, e essa própria compulsão também fica ligada a alguma espécie de justificação para continuar a existir. Não acontece isto hoje, até porque eu, de há muito tempo para cá, eu demoro muito tempo, não só a escrever, não demoro tanto, mas demoro depois muito tempo a entregar um livro para ser editado. Chego a estar o mínimo 5 anos, ou seja, ainda não entreguei um livro nos últimos, não sei, desde 2004 que eu não entrego um livro, portanto vai fazer quase 20 anos, não é? De que eu não entrego um livro em que não tenha um mínimo de 5 anos de poesia. E o que é que te levou a essa mudança? Não sei, sinceramente, Susana, não foi nada pensado, aconteceu assim. Primeiro porque julgo que com o tempo nós criamos inicialmente, e porque nós também temos coisas escritas, não é? E uma necessidade de escrita maior no início, queremos publicar. Há uma certa necessidade que depois, pelo menos comigo, se perde. Ou seja, tenho a noção de que quero publicar, mas demoro, ou seja, não tenho nenhuma pressa para o fazer e demoro, e nessa demora vou revendo também, não é? Então Chego a tu, estar um ano sem tocar num texto, depois volto a ele, revejo de novo, etc, etc. Por aí vai. como é que é quando tu pegas num texto ao fim de um ano ou mais tempo de não teres escrito, como é que muda a tua relação com esse texto? Pois, é sempre uma coisa complicada, como tu também sabes muito bem disso, não é? Essas, quase como que uma recaída, e que geralmente nunca dão certo, depois no outro dia acordamos e percebemos que não devíamos ter feito aquilo que fizemos. E o que acontece, precisamente, quando se volta a um texto, há essa carga de, por um lado, parece que há qualquer emoção que desperta de novo, uma emoção que nós queremos repetir de quando estávamos a escrever aquele livro, e é isso que nos faz começar. Em algum momento percebemos que as coisas são diferentes e por isso começamos, às vezes erradamente, outras vezes muito acertadamente, a alterar o texto, e é preciso, eu julgo eu, alguma paciência neste voltar a um texto, porque por vezes, eu pelo menos, se volta a um texto, e na poesia é mais difícil do que na prosa. Também te queria fazer essa pergunta, que é até que ponto o teu processo de trabalho é muito diferente quando estamos a falar da tua poesia ou da tua prosa. O que me parece, pelo menos a mim, é que nos poemas, quando eu estou afastado deles muito tempo e volto, parece que eu não consigo ligar-me àquela emoção que ali está. Não é emoção, ou seja, não é a emoção do próprio poema, mas a emoção que me levou para o poema. Pode-se dizer a própria inquietação que me levou a escrever o poema. E eu tenho mais dificuldade de fazer essa ligação quando volto num poema, passados 5 anos, 3 anos, do que tenho num livro de prosa, curiosamente. Eu digo curiosamente porque, à partida, um romance parece mais complexo.
porque tem as personagens, tem toda uma dinâmica de passagens temporais que implicam uma atenção maior, não é? E um mergulho, não é? Um mergulho naquela... Exatamente. Portanto, tens que voltar a mergulhar. Mas isso quer dizer que tu, então, vais trabalhando em vários manuscritos ao mesmo tempo? Não direi ao mesmo tempo, Susana, mas ao mesmo tempo não é, mas num espaço de tempo acaba por ser. Mas não ao mesmo tempo. Aliás, é muito difícil, quando estamos a escrever um romance, é muito difícil sair de dentro dele. É muito difícil sair de dentro do romance, é muito difícil estar no dia-a-dia, com pessoas, com os nossos afazeres. É muito, muito complicado, muito complicado. O que é que tu fazes então? Vais para outro sítio escrever? Afastas-te? Não, depende. Muitas vezes estou só, sem dúvida. E quase sempre, quando eu escrevi romances, quase sempre estou, pelo menos grande parte do tempo, sozinho, não é? Mas não preciso me propriamente afastar, ou seja, quase sempre estou sozinho, portanto não preciso propriamente de me afastar. Há bocado falaste de uma compulsão para a escrita, que estavas a dizer que sentias mais novo, não é? Mas continuas a escrever todos os dias ou não? Não é uma coisa diária, é um hábito diário? Escrevo todos os dias, sem dúvida, mas, por exemplo, eu escrevo todas as semanas para o Hoje Macau. E neste momento, dá um ano e pouco para cá, escrevo todas as semanas sobre livros e autores que não existem. Em que eu invento um livro, invento o autor e faço recensões. Isto é porque eu durante um ano e pouco escrevi sobre poetas e eu nem sequer escrevia, ou seja, mal sobre eles, porque se eu não gostar do livro ou não continuo a ler, e muito menos vou escrever sobre isso, porque não tenho essa necessidade de escrever ou de estar a apontar o que está mal num livro. Não tenho prefiro estar a mostrar o que está bom noutro. Mas mesmo assim houve pessoas que de um modo ou do outro, ou porque o modo como eu olhava e via tinha problemas. Então eu pensei, o melhor para escrever sobre livros é as pessoas não me virem depois incomodar. Portanto, então eu invento um livro, invento a pessoa e pronto, é mais fácil. E tu já ficaste incomodado com alguma coisa que tivessem escrito sobre os teus livros? Não, a maioria das coisas eu às vezes não leio. Sinceramente, há muitas coisas que eu não leio. Quer dizer, eu não sei o que é que vai na cabeça das pessoas. Portanto, não sei como é que a pessoa vê, não sei como é que lê. E depois, ou seja, alguém que está interessado em escrever mal sobre um livro, vive num planeta diferente do meu, portanto, não tenho interesse. Se for escrever bem, eu também não consigo ler bem aquilo, sabes? É evidente que se forem ataques pessoais, as coisas são desagradáveis. Pronto, como, por exemplo, estás num bar e alguém te incomodar, ires na rua alguém te incomodar. Como eu gosto muito, como toda a gente, não é, de ler, eu tento não ler coisas que me desagradem e, nesse sentido, fico sempre muito estupefacto porque é que pessoas leem coisas que não lhe agradam. Como é que, claro, nós já disseste, e é verdade que, claramente, a leitura é uma grande parte da tua vida, não é? Uma parte muito importante da tua vida, não só da tua vida, mas da tua vida como escritor, não é? Isso está muito, muito presente nos teus livros. E como é que tu escolhes essas leituras? Tu vais descobrindo autores por acaso? Tens um caminho para chegar a eles? Isso lês de maneira muito diferente também do que lias há 20 anos? Leio mais devagar, leio muito mais devagar. Essa é a diferença que eu vejo. Ou seja, eu antes li muitos livros, agora leio poucos. Mas quando leio poucos, mas demoro o mesmo tempo a ler. Mas leio menos, leio mais devagar, ou seja, é a diferença. E releio muito. Há livros que eu todos os anos leio, e há outros que não será todos os anos, mas que já os li muitas vezes. Portanto, e é evidente que os livros de filosofia releio muitas vezes por questões do meu trabalho, de me interessar. A filosofia interessa-me sobremaneira, e então a releitura é fundamental. Tu dás aulas de filosofia, não é? Não, eu não dou aulas, mas faço cursos de filosofia, de literatura, mas principalmente eu sou um auxiliar de leitura. Eu tento abrir os textos de modo a que as pessoas depois possam seguir as suas leituras por si mesmas,
principalmente em filosofia e literatura, não precisarão disso, apenas o interesse da escolha dos livros que eu faço e de fazermos uma leitura conjunta, mais nada. Os teus livros também têm muita pesquisa, os romances, não é? Alguns romances têm muita pesquisa, e aliás o Aaron Klein, que este Aaron Klein é um judeu que viveu em Lisboa, depois foi para Tel Aviv, que imagino que te deve ter implicado fazer imensa pesquisa, não só sobre Israel, mas sobre uma série sobre a cultura judaica, sobre uma série de referências. Como é que isto se processa? Tu tens uma ideia para um livro e depois vais fazer essa pesquisa, ou tu estás a pesquisar por outra razão qualquer e de repente percebes que aquilo vai se tornar um romance? Há 2 momentos que me marcam para este romance. Um foi um ano antes, quando eu ainda vivia no Brasil e leio Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida, de Hélder Macedo. E ao ler aquele livro, aquilo tocou-me bastante, reli um livro, fiquei de facto e pôs-me a pensar. Depois, em 2015, já em Lisboa, em julho, conheço um escritor que tinha lido um livro dele, que era o seu único livro na altura, que tinha gostado, um livro de contos, o Ricardo Ben-Oliel, e que é judeu e vive em Israel. E nessa noite, ao jantámos juntos e foi de tal modo o nosso encontro que no dia seguinte eu comecei a escrever um livro. É evidente que o Ricardo Ben-Oliel, que também entra no livro, como sabes, não é o Aaron Klein, mas inspirou-me e depois, junto com isso, as influências que eu tinha tido da leitura do Hélder Macedo, por isso o Hélder entra no livro. A partir daí, sim, entrei numa espiral de escrita e que me levou a inúmeras leituras e a ir para Israel, onde eu estive 2 semanas em Israel, para sentir aquilo, para se viver um pouco, para eu conseguir. Nessa parte era preciso para a atmosfera que eu queria criar na própria parte do livro de Tel Aviv e perceber um pouco melhor, de facto, o que é viver em Israel, que é realmente um modo de vida muito diferente de se viver em Lisboa. Pode-se dizer assim, bom, em Istambul também. Sim, mas há mais semelhanças, apesar de tudo. Eu vivi em Istambul, apesar de tudo há mais semelhanças do que há com Israel. Essa ideia da ameaça, não é? Sim. Que está muito também presente na personagem do Aaron Klein. A ideia da ameaça, a ideia de haver uma certa divisão também, que não é apenas a divisão entre os judeus e os palestinianos, mas entre os próprios judeus, entre os ortodoxos, os ultra-religiosos e os judeus, que a palavra é um bocado difícil de usar, mas usemos-la assim, os judeus laicos, não é? Portanto, e isso nota-se. Para dar um exemplo, quando sai de Jerusalém, na direção de Tel Aviv, tem uma tableta na entrada da autoestrada, tem uma letra escrito em hebraico e depois em inglês, Highway to Hell. Então é o modo como em Jerusalém, grande parte, não são todos evidentemente, mas uma boa parte das pessoas que vivem em Jerusalém, aquelas mais religiosas, veem as pessoas que vivem em Tel Aviv e o mundo de Tel Aviv. Não é? São quase 2 países. É um pouco, 2 universos, mas Jerusalém é uma cidade lindíssima. Por acaso achei curioso dizeres que tinhas começado a escrever este livro ainda no Brasil. Susana, desculpa, não comecei no Brasil. Ok. A influência começa aí, mas eu não sabia que iria escrever um romance. Ou seja, mas mais tarde, em 2015, um ano depois, um ano e pouco, uns meses depois, quando se dá aquele encontro com o Ricardo Ben-Oliel, é que tudo, ou seja, o romance espoleta a partir desse encontro e depois tudo o que eu tinha pensado sobre o romance do Hélder começa a fazer sentido para caber no meu romance. Quando é que tu voltaste para Lisboa? Finais de maio de 2015.
É porque Lisboa enfim, todo o livro está sob a influência de Lisboa, não é? E parece, eu até iria perguntar se também regressaste a Lisboa através do livro, porque tiveste muito tempo fora, não é? Exato, há de facto há o olhar de um reencontro. Eu não vim a Lisboa, eu tive 9 anos sem vir a Lisboa, vim em 2014 e depois voltei em 2015, mas foi em 2014, tive cá 3 semanas. Portanto, era um reencontro, era um pouco, salvas todas as proporções, como o Warren Klein a chegar a Lisboa. Portanto, Então, lá vi. tinhas ganho um pouco um olhar de estrangeira sobre a cidade. Exatamente. É aquele fascínio que o estrangeiro tem, não é? E de facto, Susana, a cidade era uma cidade nova. Quando eu deixei Lisboa em 2005, a cidade era outra. A cidade de Lisboa. Tá bom? A luz é a mesma. Claro. Estava diferente a cidade, eu também estava diferente, portanto, estávamos prontos para nos encontrarmos. Antes do Brasil, tu viveste na Turquia, não é? Portanto, Sim. já passaste muitos anos fora e passaste por muitos sítios. De que maneira é que essas passagens mudaram a tua obra ou a tua maneira de escrever? Não sei te responder a isso. Há marcas desses lugares na minha escrita, isso sabes, é evidente. Mas que tenha marcado a minha obra, não sei. Mas ao marcar a minha vida, deve ter marcado, de certeza, os meus livros, não é? Marca a minha leitura. E se marca a minha leitura, deve marcar a minha escrita. Claro que sim. Olha, ainda para falarmos um bocadinho mais do Warren Klein, tu até disseste numa entrevista ao público que esteve para se chamar Responsabilidade, e é um dos Não, os irresponsáveis. os responsáveis. E há muito esta ideia de responsabilidade no livro, não é? Uma coisa que está muito presente. O que é que tu sentes que é a tua responsabilidade enquanto escritor? E se alguma vez sentiste que, enquanto escritor, tinhas a responsabilidade de escrever certas coisas, por exemplo? Eu não sei se posso colocar em sentido de responsabilidade, tal como aparece no livro do Aaron Klein, mas não sei se posso dizer responsabilidade, mas para usar essa palavra, a responsabilidade que eu tenho é precisamente, e para ir recuperar o início da nossa sessão e as simpáticas palavras do Insua, a minha responsabilidade é com as minhas inquietações, ou seja, com o escrever acerca do que me realmente surge como inquietação, como estupefacção, como algo que me parece um mudar o olhar das coisas. Há qualquer coisa, o que faz sempre escrever é que de repente vejo as coisas, ou passo a ver pela primeira vez, ou vejo-as diferentes. E é tentar elucidar, é tentar enunciar esse modo de olhar. Há um momento em que tu falas do Fernando Pessoa também tem aqui uma presença grande no Aaron Klein, mas falas desta ideia da responsabilidade, a responsabilidade em relação à própria escrita, não é? Em relação, se calhar, a um escritor cumprir-se e faz o paralelo com esta ideia do escritor que não tem uma vida, não é? Porque a responsabilidade é com essa escrita, não é? E como se a escrita implicasse abdicar de outras coisas. Aliás, há uma citação em que tu falas, em que há uma comparação com a criança, não é? Como o escritor é como uma criança, não sei exatamente como é que é a frase, mas é qualquer coisa como o escritor é como uma criança que falta à escola, que falta às suas responsabilidades, não é? Portanto, há esta ideia engraçada de que para assumir uma certa responsabilidade, eventualmente tem que se deixar outras. Sim, há no livro um choque entre o modo como se entende isso, não é? O choque entre a Ruth Münzer e o Aaron Klein. Ou seja, por um lado, o escritor é um pouco isso, mas por outro, e o exemplo é dado através do Fernando Pessoa, quem escreve como ele tem a responsabilidade de faltar à escola, se quisermos, para continuar a usar esse termo. Agora, o problema é saber, eu julgo que
Fernando Pessoa sabia quem era, mas pode-se dar muito o caso de haver pessoas que julgam que são Fernando Pessoa e não são, não é? Faz-me pensar também, sabes, que este podcast chama-se Louco Como Eu, e este título vem de uma citação da Joyce Carol Oates, em que ela diz qualquer coisa como quando os escritores falam uns com os outros para perguntar como é que fazem e se escrevem tantas horas e assim, no fundo querem mesmo saber será que ele é tão louco quanto eu? Mas há sempre esta ideia do escritor, não é? Que está aqui um bocadinho entre a loucura e a lucidez, não é? Ou ter que estar próximo da loucura para poder ter essa lucidez que depois está na escrita. Tu reveste um pouco nesta ideia desta loucura do processo criativo. Eu não acho que ler, e eu volto a referir, porque ler com seriedade é um ato, para usar as tuas palavras, tão louco quanto escrever. Mas eu prefiro pensar ao contrário. Eu prefiro pensar que, ainda que haja uma compulsão para a leitura, mesmo que eu cada vez leia mais devagar, mas estou a ler, ou seja, tal como se invadirem a casa, eu estou a ler, não estou a proteger a porta da casa. Eu prefiro pensar que há um mergulho, ou seja, este mergulho no livro, na leitura, no pensar, é um mergulho na lucidez e não na loucura. Ou seja, é o oposto, é resgatar-me da loucura, porque na loucura o dia-a-dia é que é um louco. O Paulo Leminski, um grande poeta brasileiro de Curitiba, numa das aulas que ele deu, ele dizia que não é a poesia que se tem de justificar por existir. Porque ele dizia, a linguagem é o maior barato, dizia ele. São as outras coisas que têm de se justificar por existirem. É uma inversão do ponto de vista que eu entendo e acho, pelo menos é como eu vejo, eu resgato-me da loucura na leitura. Na leitura e na escrita. Mas ou seja, eu prefiro pensar-me como leitor, acima de tudo. Também és um leitor dos teus próprios livros, não é? Não. Não te sentes um leitor dos teus próprios livros? Não consigo. Não consigo ler os meus livros. Aliás, quando as pessoas estão a falar dos livros, eu mal me recordo deles. Confesso, juro. Até porque... Mas primeiro porque, como sabes, eu disse há pouco, eu escrevo-os e ficam anos sem eu voltar a eles, não é? Depois é óbvio que os revejo e faço a revisão final, mas não fixo aquilo. E não consigo ler do mesmo modo que leio um outro livro, não é? Um outro autor. Não sei mesmo se alguém consegue fazer isso. E tu gostas de reler as coisas que publicaste anteriormente? Não. Preferes não o fazer? Não. Começas a encontrar as falhas? Nem sequer é por isso de falhas. Não sei, não gosto. Não gosto mesmo. Tenho muita dificuldade. O Nicolau Breiner tinha uma frase extraordinária, que era: eu faço telenovelas, sou pago para isso, mas se tiver de as ver, cobro mais caro. Isso é muito bom. Eu gosto de invocar isso em relação a se tiver de ler os meus livros. Olha, falando um bocadinho da tua poesia, tu sempre escreveste poesia e prosa? Ou conta-me, quando tu começaste a escrever, o que é que tu imaginavas que ias escrever? Eu sempre escrevi, nós escrevemos desde miúdos, não é? Não temos bem a noção do que estamos a fazer e escrevemos, e é normal que comeces por algo que é parecido à poesia, não? Depois escreves uns textos que têm uma página ou duas, uma coisa assim, e pronto, e vai. Mas desde que eu comecei a escrever mesmo, a poesia e a prosa vieram em conjunto. E há muitas ideias que aparecem, não é? Na poesia e na tua prosa. Claro que isto é um exercício que se repara como quando eu estou a preparar uma entrevista e leio várias coisas ao mesmo tempo, porque suponho que um leitor normal não faz isso, mas é curioso que quando se faz isso, de repente percebes que há uma série de ideias que estão na tua poesia que também estão na tua prosa, não é? Há um paralelo
Tu vais sempre escrevendo assim a par e passo, ou tens uns períodos em que não escreves poesia de todo e depois Sim, tenho. volta? A poesia acontece-me ter períodos mais alargados sem escrever. Acontece-me. E como é que tu compões uma das tuas coleções? Tu, quando começas, quando a poesia, vamos dizer, volta depois, porque eles têm uma unidade muito grande, não é? Sim, Os teus livros de poesia, por exemplo, eu estou aqui a olhar, está aqui à minha frente o autorretrato e os exercícios do humano, que são livros que têm uma grande unidade, não é? Enquanto muitas vezes os livros de poesia são uma coleção que às vezes, enfim, que podem ser bastante disperso, não é? E os teus livros não. Tu escreves estes poemas assim seguidos ou eles vão-te aparecendo? sim, Depois sim, é? são seguidos. São seguidos. São seguidos, têm uma unidade, por vezes até penso como será o livro, não é? Por isso depois também estou muito tempo sem escrever. Esses 2 livros foram escritos precisamente em Fazenda Rio Grande, um a seguir ao outro. Por isso eu chamo-lhe aos autorretratos um lado B. Os autorretratos têm uma coisa muito curiosa que é não tem capa. Pois, exato. É que alguns trabalhos têm dado ao editor, porque os livros por vezes são devolvidos dizendo que estão estragados. Provavelmente estão, mas não é por isso. Foi uma ideia tua de não ter capa, não precisava, era. A ideia foi minha e do João Simões, que é quem é o responsável por essa concepção, o João Simões, Eu acho que muito bonito, na é um verdade artista achei. plástico, que era, ou seja, entramos diretamente no livro, no poema, Uhum. como se não houvesse uma barreira a separar. Não é? A pessoa agarra no livro e imediatamente cai dentro do poema. Essa é a ideia, que é do João Simões. E quando o escreveste já tinha os poemas já se chamavam autorretratos, já sabias que ia ser isto, uma Os espécie de. autorretratos, quando comecei a fazer, sim, tanto que é autorretrato 1, 2, 3, Uhum, ia uhum, escrevendo uhum. diariamente, ou quase diariamente, por vezes 2 num dia, coisa assim, tal como os exercícios do humano também foi assim. 1, 2, 3, e que a gente sabia que eram exercícios, como um caderno de exercícios de aritmética, esses eram exercícios de humano. Paulo, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Eu queria que tu agora me dissesses quem é que é a autora que tu me vais sugerir para o próximo convidado. Eu já sei que é uma autora, se pudesses me dizer também porque é que a sugeriste e se terias alguma pergunta para lhe deixar. Bom, a pessoa que eu vou sugerir para a próxima conversa é a poeta Rita Taborda Duarte. A razão, eh, além de gostar muito dela, de sermos amigos, é porque eu gosto mesmo muito da poesia dela e acho a poesia dela uma voz muito singular na poesia contemporânea. Não só enquanto poesia, mas até enquanto reflexão para além do próprio texto, reflexão que a Rita faz entre a própria leitura e o poema. Ou seja, consegue remeter o poema quase como fazer quebrar que se chama a quarta janela, a quarta parede, que se diz no cinema, e ela faz isso, remetendo-nos para a leitura do poema e vendo-nos a nós mesmos a ler, não é? E isso é, entre muitas outras coisas. São 2 razões, portanto, porque eu escolho a Rita. A pergunta que eu deixo à Rita é o que é que ela gostaria de ser quando fosse grande. Acho que ela vai gostar muito dessa pergunta. Paulo, muito obrigada. Foi um grande Muito obrigado, prazer ter-te a Susana. conversar comigo e até breve. Obrigado, Susana.
Foi mais um episódio do podcast Louco Como Eu. Obrigada a quem esteve a ouvir, obrigada ao Rui Fonte pela colaboração e edição e obrigada à Joana Gama por esta música de Eric Satie. Até ao próximo episódio.